Como nós vamos falar de guerra, eu quero ler aqui, que eu até busquei, a definição. Então vocês vejam só como é profundo esse versículo e esse relacionamento aí de Paulo informando a nós a respeito de guerras. Pode colocar, por favor, o 4 de novo para mim, 10:4? Deixa o 10:4 aí. Isso. Obrigado. Qual a definição de guerra? Guerra, ele é um conflito armado entre grupos organizados, impulsionado por disputas territoriais, econômicas, políticas, religiosas e entre outras. Então, vejam só a sabedoria de Paulo, a analogia que ele faz entre a definição de guerra e a definição da guerra que nós enfrentamos como humanos, mas não na natureza humana. Usamos as armas poderosas de Deus. Vejam só, guerra o que é? O que é uma guerra? É um conflito armado. Vejam só, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Então o que é guerra? É um conflito armado de grupos organizados, impulsionados. Para quê? Para disputas. No caso, a nossa disputa é entre o quê? O nosso espírito interno e a nossa carne externa, que nós vamos decorrer falando sobre isso. E as fortalezas, olha só, hein? Guerra fala sobre fortaleza. E as fortalezas do raciocínio humano. E acabar com os falsos argumentos. Então a definição de guerra é essa. E eu quero iniciar falando sobre a nossa guerra interna. Todos nós temos uma guerra interna que ela sempre está combatendo, lutando contra a nossa guerra externa. Ou seja, o nosso íntimo, o nosso espírito sempre está lutando contra a nossa carne. E essa guerra, essa luta, ela representa para nós algo que ela começa a trabalhar no nosso íntimo, de acordo, eu quero que vocês frisem isso, de acordo com o que nós alimentamos. Tudo aquilo que eu alimento na minha vida é a guerra que vai aparecer, ou é a guerra que eu vou travar, ou com o meu espírito, ou com a minha carne. Então, tudo aquilo que você alimenta é o que vai aparecer. Então, quando você consome aí um alimento por exemplo, você que é casado, vou dar um exemplo aqui, você é casado, passa uma mulher, aquela mulher bem formosa, linda, bonita, que Deus preparou, a coisa mais linda, aquele violão, e você olha, isso é pecado ou não? Sim ou não? Não, claro que não, não é pecado. O pecado é você cobiçar, é você desejar, não é? Isso é pecado. Então, o homem, quando ele olha e ele deseja, ele está alimentando o quê? Está alimentando a própria carne, ele está ingerindo. E quando ele alimenta, o que vai aparecer? O que vai florescer? Vai florescer aquilo que ele está alimentando. Ele está alimentando um desejo carnal, uma cobiça, uma vontade. Então, essa vai ser a luta diária entre o nosso espírito e a nossa carne. E existe um versículo que ele lembra bem, que ele fala sobre isso. E nós vamos ler mais para frente sobre esse versículo. Então, a nossa carne e o nosso espírito vai estar constantemente brigando um com o outro. Um quer alimentar uma coisa e o outro quer alimentar outra. Então, eu preciso saber o que eu posso fazer. E mais à frente eu vou falar alguns passos de como nós podemos resolver ou podemos amenizar o problema dessa luta diária nossa. E, queridos, vocês já ouviram, lembra daquele desenho do Pica-Pau? Que quando ele está lá tentando decidir ou tentando fazer alguma coisa, aparece um diabinho de um lado e um anjinho do outro, e o diabinho fica na cabeça dele. Vai lá, faz, vai. E o outro vem aqui, não faz, o anjo, para ele decidir o que ele vai fazer. É mais ou menos isso a nossa luta, a nossa vida espiritual e carnal. Sempre tem algo que vai pesar mais. E o que vai pesar mais? Aquilo que eu mais engulo, que eu mais alimento. É o que mais vai aparecer, é o que mais vai florescer, é o que mais eu vou demonstrar. Não são palavras, não são aquilo que eu falo, ou aquilo que eu estou demonstrando para algumas pessoas, mas o mais forte são as minhas atitudes, é aquilo que eu demonstro no meu dia a dia. Eu costumo dizer que
Uma pessoa que ela não tem uma índole boa, que ela não tem um caráter bom, ela não consegue enganar por muito tempo. Existe um dito popular, um ditado que fala, você quer conhecer a pessoa? Não é de poder, é coma 1 quilo de sal com ele. Não fala? O pessoal não fala assim? Então, quer conhecer? Conviva com a pessoa. Porque a pessoa que é má, que tem uma índole mal, que tem um mau caráter, ela não vai conseguir, por bom tempo, mostrar que ela é uma pessoa boa, que ela está mostrando aquilo para você, demonstrando aquilo para você. Com o tempo, ela se alimenta só de coisas ruins. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Vai aparecer. E ninguém precisa falar. Quem aqui tem amigos já de 5, 10, 15 anos? Você conhece ele bem ou não conhece? Sim ou não? Conhece. Você sabe quem é. Sabe se ele tem uma boa índole, se ele não tem. Por quê? Porque você convive com ele. Então, nós não conseguimos esconder. Então, aquilo que eu mais alimento, uma hora eu vou colocar para fora. A hora da raiva, do nervoso, a hora que eu explodir, eu vou colocar para fora aquilo que eu mais alimento. Então, os meus desejos naturais, conflitos, vontades, emoções, frequentemente me levam a guerrear, a agir às vezes por impulso. Às vezes os meus desejos, a minha vontade, às vezes eu não ajo por impulso. Falar, eu vou fazer, eu quero que se dane. O cara não fala, eu vou chutar o balde. Eu vou ligar o botão do dane-se. Eu não vou falar palavrão aqui, mas eu vou ligar o botão do dane-se, não é? O pessoal às vezes não fala assim, não quero nem saber. O impulso é tão forte, aquele desejo é tão violento que o cara pega e fala assim, não quero nem saber, eu vou para cima. E aí a pessoa pega e faz aquilo que não deveria fazer. Então, queridos, essa luta ela vai ser constante. A nossa luta entre o bem e o mal. E isso daí começa a afetar o nosso bem-estar físico, moral, psicológico, porque nós começamos a entrar em crise, em parafuso. Por que muitas pessoas entram na depressão, sabe? Muitas pessoas entram na crise de ansiedade, porque a pessoa quer mudar, ela quer ser uma pessoa boa, ela quer andar num caminho certo, mas ela não consegue. O desejo, a vontade, a cobiça, ela é muito mais forte. E ela acaba não conseguindo andar. E aquilo começa a travar na mente dele uma luta. E essa luta começa a ferver os miolos da pessoa, os neurônios, que ele acaba, às vezes, caindo numa depressão, numa ansiedade. Você vê lá o cara largado, caído. Por quê? Porque ele não tem força para se levantar. Ele tenta, mas não consegue. Mas existe um caminho onde nós conseguimos vencer este mal. A nossa luta entre o bem e o mal, ela é incessante, como diz, ela não para. Conforme, eu queria que projetasse, por favor, agora Efésios 6,12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que quer dizer esse versículo aí? Toda luta nossa, carnal, ela já aconteceu no reino espiritual. Tudo acontece primeiro no reino espiritual. Tudo que nós fazemos, que aparece no nosso físico, na nossa vida física, ela já aconteceu no reino espiritual. Então, ela começa lá em cima. E lá, quando ela é travada, lá já existe um vencedor. Já existe aquele que conseguiu ganhar. E aí você só vai executar. Quando chega até você, no físico, você só vai conseguir executar. Quantas pessoas falam, putz, eu não consegui. A fraqueza me pegou e eu não consegui. Pessoas que traem. Se eu perguntar para qualquer um aqui que é casado, a maioria levantou a mão. Você ama a sua esposa? Você ama a sua família? Todo mundo, eu tenho certeza que 100% vai falar que ama. Porque se não ama, não está nem junto. Eu tenho certeza que 100% de nós vamos falar, eu amo minha família, eu quero o melhor para minha família. Então por que eu faço merda? Por que eu faço coisa errada? Por que eu piso na bola? Por que eu levo um alimento primeiro para dentro de mim, depois para dentro da minha casa, que não está servindo para a minha família, para os meus filhos, não está servindo para o meu dia a dia? Por quê? Porque existe uma batalha, e ela começa aqui, nas regiões celestiais. Ela começa no espiritual, para depois ela desencadear no físico e desencadear na nossa carne. E aí nós, quando ela aconteceu lá, que já acabou, que já alguém venceu, nós só vamos executar. Então, queridos, existe algo que nós podemos vencer, resistir.
E o que é que nós podemos vencer e resistir a este mal, a esta força que nos leva a fazer os desejos da carne? Lógico que todo mundo quer, quem não quer coisas boas, quem não quer alimentar a carne de egos, alimentar a nossa alma de paixões, de coisas maravilhosas, todo mundo quer, mas existe um limite. E como que nós podemos lutar contra isso? Qual é a solução? Como lutar e resistir? A solução para nós resistirmos às tentações e ataques espirituais, porque tudo começa no espiritual, qual que é a nossa solução? Uma das únicas, ou a única solução, posso dizer até assim, é você estar sempre ao lado de Deus, dia a dia, caminhando com Deus, porque é somente Deus que pode nos fortalecer. Você está em oração, porque a oração, ela tira qualquer coisa, ela tira o demônio, ela tira o desejo, ela tira a vontade. Quantas pessoas, através de oração, foram transformadas, modificadas, salvas, por causa da oração e a leitura da palavra. Hoje, muitas pessoas ouvem, né? Tem a Bíblia que dá para você ouvir. Ouça quando você está indo no seu trabalho, para o seu carro, ouve, porque quando você enche a sua mente de coisas boas, o inimigo não consegue entrar, o inimigo não consegue se aprofundar na tua mente e fazer com que você perca a sua bênção ou perca aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Então, o que nós precisamos para resistir? Oração, leitura e comunhão diária com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, como é que eu vou conseguir? Deus é o nosso Pai, como o seu Pai. Você está dentro de sua casa, tem o seu Pai. Como você não vai ter comunhão com seu Pai, não vai falar com Ele? Oi, Pai, você está vendo Ele todo dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pai, preciso fazer isso, aquilo. Essa é a comunhão com Deus. Falar com Ele, falar, Pai, me ajuda. Pai, eu estou fraco. Pai, a minha fraqueza é a carne, minha fraqueza é mulher, minha fraqueza é droga, a minha fraqueza é isso, é aquilo. Converse com Deus, me fortalece. Através do Espírito Santo, Deus pode fortalecer a cada um de nós, sem sombra de dúvidas. Você tem que se policiar naquilo que você é mais fraco, é onde você tem que se apegar. Todo mundo sabe qual que é o ponto mais fraco dele, a fraqueza. Todos nós sabemos. Muitas pessoas eu vejo e falo, o meu fraco é mulher. Ainda bem que é mulher, né? Não é homem. O meu fraco é mulher. E o cara fala, então, se policie nisso. Sabe? Não deixe, não dê brecha. Porque se nós dermos brecha, o inimigo vai se aproveitar da brecha e vai entrar. Então, se o meu fraco é mulher, eu tenho que me policiar. Eu não vou nem ter amizade com mulher, não vou nem conversar com mulher. A mulher começou a me chamar no WhatsApp, eu nem respondo. Porque se eu der lado para ela, a conversa vai começar a crescer e já sabe onde vai parar. Então, o que eu estou fazendo? Alimentando uma esperança que lá na frente eu posso usufruir dela. Então eu preciso me preocupar com isso. Se eu me policio, falo, opa, essa área eu sou fraco. Deus, olha, eu não quero nem saber. Bloqueia se for necessário. Bloqueia a mulher. Mas nós precisamos entender que se deixarmos, nós vamos cair. Qualquer um. Quantos homens aí, intitulados homens de Deus, pastores renomados, caíram? Por quê? Porque deixaram... deram vaso, deram lado, deixaram o inimigo agir. E quando o inimigo age, o que acontece? A pessoa cai. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A vigilância, ela é super necessária, demais. Então, queridos, as nossas práticas diárias, tanto a guerra espiritual interna quanto a guerra física, ela requer vigilância. Se eu não vigiar, eu vou cair. Qualquer um, não tem nenhum que não caia. O único que passou por este mundo, que nunca caiu em nenhuma cilada do inimigo, foi Jesus. Esse foi o único que veio como homem, morreu como homem e ressuscitou como Cristo, como Santo, Filho de Deus. Foi o único que não caiu nas armadilhas, nas ciladas, nas setas do inimigo. Mas nós precisamos ser vigilantes, vigiar todo o tempo. Termos estratégia, nós temos que criar estratégia. Os serviços de inteligência, de exército, de polícia, de tudo quanto é órgão de segurança, eles criam estratégias para possíveis ataques, principalmente exército, as forças armadas. Eles criam estratégias
para possíveis ataques ao país, ataques aos batalhões, aos comandos, são criadas estratégias, várias estratégias, que eles, poxa, isso pode acontecer, então vamos já nos preparar. Ou isso daqui também pode acontecer. Cria-se estratégias. Então nós precisamos criar estratégia e perseverança. Teve uma época, quando eu morava em São Paulo, só fugindo um pouquinho do tema, mas dentro da estratégia. Eu comprei uma moto, assim que saiu aquela YBR 125, eu acabei comprando uma zero. E comecei a andar, e lá os caras roubam muita moto. Hoje roubam mais ainda. Na minha época roubavam muita moto lá. E hoje mais ainda, né? Então, eu estava vindo um dia do meu serviço, eu fui policial militar muito tempo lá, em São Paulo. Inclusive aposentei na profissão. E policial militar ganha bem pra caramba, por isso todo mundo faz serviço extra, faz bico. E eu fazia bico lá, minha vida inteira. Lá trabalhei 20 anos lá e foi 20 anos fazendo bico. Todo dia. Um dia na polícia e um dia no bico. Um dia na polícia e um dia no bico. E no dia do bico eu estava vindo de moto e eu andava com duas armas, uma na cintura e outra na perna. E eu estou passando, quando eu estou chegando perto da minha casa, deixa eu falar das estratégias. Como eu criava as estratégias? Eu ficava pensando, os caras roubavam no semáforo. Então, no semáforo eu já criei uma estratégia. Eu andava com a arma aqui também, que era um coldre aqui, e eu andava por dentro. Então, eu já criei uma estratégia. Falei, se o cara chegar no semáforo e vir me roubar, eu vou jogar a moto no chão. Eu falei, não, leva aí, sou trabalhador e tal, e virar as costas e sair. Vou arriscar tomar um tiro? Vou, mas eu não vou deixar o cara me enquadrar. Eu falei, não, leva aí, a moto não tem alarme, pode levar aí, a moto eu trabalhar. Pô, leva aí. E aí, na hora que o cara montasse na moto, eu arrebentava os dois. Mas, graças a Deus, foi uma estratégia que eu criei, mas nunca precisei usar. A outra estratégia, se o cara viesse e me enquadrasse eu andando, com moto grande, que eles também enquadravam, você estava indo com a sua motinha lá e o cara vinha, vai, para. O que eu fazia? Uma outra estratégia que eu criei. Então, são estratégias que nós precisamos criar para nos proteger. Eu criei uma estratégia de quê? Na hora que o cara viesse, eu estivesse em andamento, e o cara viesse e me enquadrasse o garupa, eu metia a mão no freio com tudo, e travava. Quando eu travava, o cara ia passar. Ele não ia esperar que eu ia fazer isso. Na hora que ele passasse, eu sacava de novo. Mas também, graças a Deus, não precisei dessa estratégia. Mas são estratégias que nós precisamos criar. Então, eu estou falando da estratégia. Outra, só terminando aquele primeiro raciocínio meu, eu passei com a moto, tinha dois caras numa rua parada. Na hora que eles me viram, eu escutei o garupa falando, vai. Aí os caras saíram atrás de mim. Então, eu entrei numa ruazinha contramão, próximo da minha casa, e tinha uma viela. Eu entrei, agachei atrás da moto e saquei as duas armas. E aí esperando eles, só que eles subiram na outra rua, eles não entraram na contramão, não viram entrando na contramão. Então também, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas assim, já passei por alguns apuros e sempre criando estratégias. Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos criar estratégia. E para que o inimigo não pegue nós, na nossa fraqueza de carne, nós precisamos criar a estratégia, a vigilância e a perseverança. Assim nós vamos enfrentar os desafios, né, da nossa vida e devemos lembrar que a batalha mais importante que ela ocorre é dentro de mim e de você. Essa é a maior batalha que ocorre dentro de mim e de você. Para nós nos fortalecermos, nós precisamos de quê? Oração, leitura da palavra e convivência com Deus todos os dias. Mas isso basta? Não. Vigilância, perseverança, igual eu acabei de falar aqui, vigiar, perseverar e criar estratégias para que o inimigo não consiga te derrubar. Então, as estratégias, elas são excelentes para guardar governos, guardar segurança, guardar a sua própria vida. Então, começa por nós, no nosso interior começa a nossa luta e os nossos relacionamentos, tanto interno como interno. Eu quero deixar aqui uma reflexão que é crucial entender ambas as guerras. Eu tenho a necessidade, é crucial que eu entenda tanto a guerra minha interna quanto a externa. Eu preciso entender e reconhecer que sou fraco, para que eu possa criar estratégias, né? Para que eu possa criar estratégias para que o inimigo não me pegue. Então, primeiro eu preciso reconhecer, se eu não caio, não. Fulano caiu, mas eu sou forte. Vixe, ninguém me pega, não. Mulher, eu sou vacinado. O cara cai. Então, eu preciso primeiro reconhecer a minha fraqueza, tanto interna como externa. Eu tenho que reconhecer ambas as guerras, que as duas têm relevância, tanto a espiritual como a carnal. As duas têm. Então, eu tenho que buscar o quê?
Um equilíbrio. Eu tenho que ter um equilíbrio ali para que eu possa andar tranquilo. Porque algumas guerras da carne são ruins? Não são. São boas, mas nem todas são boas. Então eu preciso procurar o quê? Um equilíbrio entre a espiritualidade e entre a minha realidade física. Agora eu quero falar um pouco sobre um elemento que ele fica inerte, que ele fica parado, que ele só fica aguardando para agir de acordo com o que nós vamos nos alimentar. É referente à nossa alma. O que é a nossa alma? Tirando o espírito e tirando carne, o que é a nossa alma? A nossa alma é onde nós guardamos, nós exalamos as nossas paixões, o nosso amor, as nossas vontades. Tudo isso é a alma que cria para nós paixão, amor, né? Vontade, tudo pela nossa alma. E o que acontece? A nossa alma ela fica ali tranquila, fala, eu não vou me meter nessa guerra, não é da minha conta, só o que vocês trouxerem para mim eu vou me alimentar. Então quando você traz uma traição, a traição ela pega direto o quê? Na sua alma, porque você está alimentando ela. Então a sua alma ela vai se alegrar e vai absorver aquele alimento que você está trazendo, o quê? Da traição. E ela vai com todas as forças te auxiliar, te fortalecer, para que você continue naquilo. Mas vamos supor que você não faça isso, você venha para a igreja, um exemplo, e venha adorar ao Senhor, e está naquela unção, naquele fervo e tal. O que está acontecendo com a tua alma? Ela está se alegrando, ela está jubilando junto com você, não só o seu espírito, mas a sua alma, porque as emoções, sabe, às vezes a pessoa, nossa, eu senti aqui, eu estou até arrepiado, é a sua alma, ixi, eu senti um arrepio aqui, olha, Deus está falando, às vezes nem é, mas é a sua alma que está assim, fortalecida, ela está alegre, então acontecem coisas, então nós temos um serzinho dentro de nós, que ele só fica aguardando. O que eu alimentar é como ele vai agir. Ele fica esperando. Falou, de acordo com o que vim eu vou agir. Sabe aquela história de que eu danço conforme a música? A nossa alma é assim. Ela dança conforme a música. Veio uma música gospel, ela está lá dançando. Veio uma música secular, ela também está dançando. Então ela dança conforme a música. Então a alma, ela fica sempre estagnada, parada, esperando o alimento. E o que eu ingerir será vital para que ela comece a tomar forma, né? Será vital. A minha alma, ela só vai desfrutar daquilo que eu me alimento. E a luta entre o espírito e a carne, ela vai continuar, sempre, ela vai continuar. Então, eu preciso me alimentar de coisas boas para que a minha alma comece a desfrutar de coisas boas. Por exemplo, um exemplo de alimentos, quando Jesus ele estava lá no Getsemane, que ele estava sofrendo, do que Jesus estava se alimentando? Fala até que a alma dele estava angustiada, fala na palavra. Não é assim que fala? Que a alma dele estava angustiada, que ele chegou a chorar gotas de sangue. Então, do que ele se alimentou para que a alma ficasse angustiada? De medo. Ele não se alimentou de medo? Jesus estava com medo naquele momento, porque ele sabia que estava chegando o fim dele ser crucificado. E como homem, você saber da hora da tua morte, você falou, você vai morrer daqui 1 hora, daqui 2 horas, você vai morrer amanhã, e não tem escapatória, é necessário que você morra. Então ele se angustiou, o medo tomou conta, e aí a alma dele, ela refletiu aquilo que ele ingeriu. Você quer ver um outro exemplo? Pedro. Jesus não falou para Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E aí o povo chegava, aquele ali, andava com Jesus. Não, eu não. Ele tinha medo do quê? De morrer. Ele começou a alimentar a alma dele e o medo de morrer. Então ele começou até a praguejar, a palavra fala, que ele até praguejou. Não, nem conheço, nunca nem vi. Negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, aquilo que nós alimentamos a nossa alma é o que ela vai fazer. E você quer ver um outro exemplo? Que eu até anotei aqui. Moisés, quando ele matou lá o egípcio, o que aconteceu? Teve medo. Não teve medo? Fugiu para onde? Para o deserto. Ficou lá 40 dias lá no deserto, lá alongado, até Deus
ir falar com ele. Ficou lá no deserto, ó, alongado lá. Por quê? Medo de morrer. Medo de Faraó matá-lo. E ele alimentou o quê? A alma dele. Então, quando nós alimentamos aquilo que nós ingerimos, é o que vai aparecer. E a nossa alma, ela está lá, só esperando. Então, por isso nós temos, mais uma vez, repito, ou ratifico, tudo aquilo que você alimentar é o que vai aparecer, é o que vai florescer na sua vida. Se você tem um bom caráter, se alimenta disso, vai aparecer. Se você é um mau caráter e se alimenta disso, vai aparecer. Se você enrola, se você engana, se você rouba, vai aparecer. Porque você está alimentando, você está recebendo, você está engolindo. E tudo aquilo que eu engulo, uma hora vai florescer, vai aparecer. Mas se eu sou uma pessoa boa, eu cuido, eu me preocupo, isso também vai aparecer. Não precisa ninguém falar. Nós temos exemplos onde nós trabalhamos aí, de um rapaz que ele é um exímio abençoador de pessoas, de ajudar, de estar ali junto. Tem um amigo nosso, só falando do mesmo do tema aqui, mas fugindo assim para um aspas. Tem um amigo nosso que ele ficou doente aí, teve um problema, e ele não tinha condições de cuidar dele próprio, deu um tumor nas nádegas dele, e começou a abrir um buraco bem grande, ele não tinha como curar. E esse outro amigo nosso, o cara passou lá 30 dias ou mais, fazendo curativo todo dia, 3 vezes por dia, indo lá, nesse amigo que era solteiro. 60 dias? Olha, ó, 60 dias, indo lá todos os dias. Cara, isso é fora de série. Então, o que a pessoa engole é aquilo que vai aparecer. E você pode chamar aquele cara e contar com ele para qualquer coisa, que ele está lá para ajudar. Porque a gente já viu que o que ele coloca para fora é aquilo que ele tem absorvido. De ajudar pessoas, de contar com detalhes, de falar com detalhes. Eu admiro. Tá, mas voltando aqui. Então, o que é que você está ingerindo? Aquilo que você está ingerindo, ele vai impactar profundamente na sua vida, na sua família, no seu trabalho e em todo lugar que você passar ou estiver. Tudo aquilo que você está ingerindo. Você quer uma família boa? Você ama a sua família? Por que você está engolindo porcaria? Por que você está levando um alimento de porcaria para dentro do seu lar? Se você ama a sua família, ingira coisas boas. Um alimento sólido, saudável, um alimento que possa refletir nos seus filhos. Todo mundo não fala que o filho é a imagem do pai? O pai é o herói, o filho é a imagem do pai. Que imagem que eu e você, que nós como pais, estamos passando para os nossos filhos? Porque aquilo que eu me alimento é o que vai aparecer, é o que meu filho vai ver. Você acha que o seu filho vai ouvir você dos conselhos ou das broncas que você dá? Não vai. Mas o seu filho, ele vai ver o que você faz e aquilo vai guardar. Aquilo lá ele vai guardar para toda a vida o que você tem feito. Então, não é o que você fala, mas são as suas atitudes. São as nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos é o que fica marcado, é o que fica guardado. Porque não adianta eu falar, o pai fala, mas o pai não faz. E o cara ainda dá uma de machão ainda. Mas não interessa, você não vai fazer. Eu faço porque eu sou homem. E o cara ainda dá uma de bravo. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Então, eu tenho que me alimentar de um alimento saudável. O cara que ele é casado, queira ou não, ele é instituído por Deus como sacerdote do lar. É ele que é o protetor, é ele que é o responsável, é ele quem cuida do próprio lar. Então, que alimento que você está levando para o seu lar, para que os seus filhos, sua esposa, possam desfrutar do melhor? Você é o sacerdote, você é o responsável, você é o protetor. Então, quem protege não é a mulher, não são os filhos, não são os vizinhos, é você. Você é o responsável. Eu sou o responsável. Então, queridos, você que é o responsável e tem toda a responsabilidade, ela está sobre você. Qual é o alimento que você tem levado para dentro do seu lar? Você pode levar um alimento bom, saudável, sólido, ou porcarias. O que é que você tem levado? Para que os seus filhos vejam, olhem. Cara, tem homem que ele usa droga na frente do filho, cara. Que alimento que esse cara está levando para esse filho? Qual a chance desse filho
ser uma pessoa, um homem de caráter, quando ele chegar na maioridade? Um cara que usa droga na frente do filho. Um cara que leva amantes para dentro de casa, na frente, às vezes, do filho, que não é a mãe dele. Às vezes uma criança que tem 3, 4 anos, que não entende, entre aspas, mas está vendo aquilo que não é a mãe dele. Então, qual é o alimento que eu e você temos levado para dentro do nosso lar, para que nós possamos ser os sacerdotes, o responsável, o protetor, aquele que guarda, aquele que cuida? O que é que eu e você tem feito? Deus nos dá uma liberdade desde o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, Deus deu a liberdade para nós de escolhermos e de nos alimentarmos de qualquer coisa que quisermos. E lá no Jardim do Éden, Deus falou, vocês podem comer de tudo aqui. Olha a liberdade que Deus deu. De tudo. Ele falou, só não come dessa árvore aqui do bem, do mal, porque senão vocês vão morrer. E aí, o que aconteceu? Quem veio na mente? O diabo. Por quê? Porque a mente estava vazia, e foi lá o diabo, e o diabo opera na onde? Na mente. Projeta para mim, por favor, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, consciência, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu possa experimentar isso, eu preciso ter uma mudança de mente, de pensamento. E se eu não tenho essa mudança de pensamento, jamais eu vou experimentar isso daqui, jamais eu vou conhecer Deus, jamais eu vou experimentar Deus, jamais eu vou saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Eu preciso mudar a minha mente. Como homem, eu preciso transformar a minha mente. Então, quem é que age na minha mente? Que age nas minhas fraquezas? Que age ali nas minhas vontades, nos meus desejos? O inimigo. Então, por isso eu preciso vigiar, me policiar, para que eu possa ter uma mente transformada, renovada, modificada por Cristo. Para que a minha consciência ela esteja limpa, para que Ele possa mostrar isso. A vontade dEle, boa, agradável e perfeita. Amém? E mais uma vez eu falo, tudo aquilo que você se alimenta é o que vai aparecer. Então você precisa cuidar para que nada possa atrapalhar o seu convívio bom com pessoas e principalmente com Deus e com a sua família. E já estou caminhando aí para o final. A voz que você ouvir será o alimento que você vai ingerir. E o que irá florescer e aparecer são os frutos daquilo que você saciar em seu corpo e no seu espírito. Tudo que eu sacio no meu corpo e no meu espírito são os frutos que vão aparecer. Meu pai, ele, saudoso, né? Já faleceu. Ele não tinha estudo nenhum, sabia só escrever o nome e ler ele sabia, mas não sabia escrever mais nada. Era bem leigo em tudo, só que ele dava assim, alguns conselhos que até hoje eu lembro de uma coisa que ele falava. Ele falava assim, sempre dizia, meu filho, a sua consciência é o seu guia. Olha só, falando de... ele falava, sua consciência é o seu guia. E o que isso significa? O que ele queria dizer para mim sobre consciência, que serve para todos nós? O que isso serve para nós? É um referencial de quê? De direção para nós. É uma régua que eu tenho, que eu preciso medir ela de acordo com o que eu posso e o que eu não posso. É um limite que eu tenho que colocar. Então, a minha consciência, ela vai ser o meu delimitador, vai ser a minha régua, vai ser o meu limite. Até aqui eu posso, aqui eu não posso. Então, a consciência, ela é trabalhada tanto por Deus como por inimigo. E volto a repetir, o que eu alimento é aquilo que vai aparecer. Então, queridos, lembre-se, seus atos, seu caráter, falam muito mais do que as suas palavras. Então, o meu ato, aquilo que eu estou demonstrando, o meu caráter, fala muito mais do que aquilo do que as minhas palavras. Eu posso falar, não, eu sou bom, eu
eu não traio, eu vou na igreja, eu sou um homem de Deus. Mas e os atos? Quantas pessoas que são bons aqui em cima e chegam em casa, a mulher não quer nem olhar para a cara dele? Existe uma frase que o pessoal sempre cita aqui de Charles Spurgeon, que fala que tinha um pastor, um pregador, que ele era tão bom no púlpito que ninguém queria que ele descesse de lá. Só que quando ele descia, ninguém queria que ele subisse. Então vejam só a contradição. Então os nossos atos e o nosso caráter falam muito mais do que as nossas próprias palavras. E nem tudo que você se acha bom, tal que o mundo aplaude, que a terra aplaude, o céu, ele aprova. Nem tudo. Então, às vezes você acha bom, perfeito e tal, mas nem tudo que você é aplaudido aqui, o céu aprova, ou Deus aprova. Então, eu quero fazer um convite para você, você tem a oportunidade hoje, não quero chamar ninguém aqui na frente, não tem necessidade, eu quero que você, com a sua própria consciência, saiba daquilo que é melhor para você. Então, eu queria que você já se colocasse em pé, para nós caminharmos aqui para o final. E hoje, não eu, mas o Espírito Santo, Deus, Ele te dá, ou nos dá, uma nova oportunidade de podermos transformar talvez o mau caráter, talvez a pessoa ruim, a pessoa maldosa, em uma pessoa boa. E hoje é uma oportunidade. Você pode abrir o seu coração, porque a liberdade ela é sua, ou você queira ou não. Agora, é muito fácil aqui eu falar, Deus, eu quero, sair daqui e continuar do mesmo jeito. Então, as atitudes falam muito mais do que as suas palavras. Então, eu vou aqui fazer uma oração, e eu creio que você que sentiu no coração de ter uma mudança, uma transformação dentro do seu próprio lar, no seu trabalho, no seu próprio caráter, às vezes, você possa entregar a Deus agora e sair daqui, porque aqui, como o André falou no início, é apenas uma manutenção. O avião, ele pousa no hangar para quê? Para ter manutenção. Agora, se você tem uma manutenção aqui e sai ali fora, você mesmo boicota a própria manutenção sua, não vai adiantar de nada. Então, nós precisamos ter a consciência de sairmos daqui e colocarmos em prática lá, porque aqui é muito fácil de nós falarmos, de nós nos entregarmos, chorar, mas e lá fora? E com aquele que está do teu lado, com o seu amigo, aquele que você convive todos os dias, a sua família, como é que você tem feito? Então lá que é difícil. Então não fale, mas faça, porque não é por falar, mas sim pelas suas atitudes. Mostre que você mudou. Primeiro que vai perceber, eu vou falar quem que é, a sua esposa e os seus filhos. Eles são os primeiros que vão perceber. Nossa, meu pai está mudado. Nossa, amor, você está mudado. O que está acontecendo? Se você tiver atitude, você não precisa falar nada. Não, chega em casa agora, eu vou mudar. Pronto, acabou, não vai mudar. Então você tem que ter atitudes. Então, queridos, nós vamos na nossa vida ouvir de tudo, coisa boa, coisa ruim, besteiras, coisas sérias, conselhos sábios, insensatos, nós vamos ouvir verdades, mentira, mas o mais importante é o filtro que eu preciso colocar, ou seja, a vigilância, né? O cuidado, é o mais importante, é o que eu vou assimilar, e o que eu vou incorporar e o que eu vou consumir. Isso é o mais importante. A última palavra, ela não é nem de Deus. Quando você age, quando você quer e quando você faz. O que Deus vai fazer? Se você quer, você faz. Ah, não, eu quero, eu faço, eu vou atrás de algo que é errado. Então nem Deus pode agir. Agora, quando você permite que Deus haja, aí sim, Deus vai entrar e vai agir. É a liberdade, como eu falei lá no Jardim do Éden.